O assunto que eu vou falar essa noite é um assunto delicado, mas eu acredito que ainda assim é um assunto bastante importante. Vamos falar sobre final de vida com dignidade e sem sofrimento. Vou colocar aqui minha tela, o pessoal do suporte está me ajudando. E pode parecer uma questão oposta ao que o Dr. Sérgio acabou de apresentar para a gente, mas o que eu quero apresentar essa noite é mostrar que essas questões elas não são opostas. Como que a gente pode buscar um final de vida com dignidade e sem sofrimento, se é que isso é possível? Para responder essa pergunta, ou pelo menos para dar algumas ideias sobre essa resposta, eu vou apresentar muito rapidamente aqui, de maneira bem objetiva, algumas ideias sobre o cuidado paliativo no século passado, que era uma maneira que se buscava para atingir esse objetivo de final de vida com dignidade sem sofrimento, o cuidado paliativo nesse século, e rapidamente algumas ideias sobre um sistema que pode mudar essas histórias. Então, vou começar falando sobre cuidado paliativo no século passado. Como que no século passado, no século XX, as pessoas entendiam o cuidado paliativo e achavam que o cuidado paliativo pudesse ajudar nessa ideia de final de vidas com dignidade. Um marco foi uma definição da Organização Mundial de Saúde de 89 e 90, do século passado, quando ela definiu o cuidado paliativo como um cuidado total e ativo de pacientes cuja doença não é responsível ao tratamento curativo. Quando se entendeu que isso era uma questão importante para doenças em geral, para doença oncológica em especial, e começou a se abordar sistematicamente essa questão no mundo afora, e se colocou o cuidado paliativo enxergando desta maneira. Vamos pensar cuidado paliativo para quem está no fim da vida ou para quem está em uma doença sem tratamento, buscando dignidade no fim da vida. E se colocou o cuidado paliativo de uma maneira dicotômica. Em algum momento a gente vai tentar tratar, e em algum momento não tem mais tratamento. O paciente está morrendo. Então vamos cuidar para que a morte seja digna. Embora esta abordagem com clareza, ela foi um grande passo, esta abordagem aqui, ela trouxe um problema insuperável. E o problema insuperável é justamente esse. E, na minha opinião, depois da palestra do Rafael e do Dr. Sérgio, isso aqui fica mais evidente ainda. Quando a gente começa a discutir terapia-alvo, imunoterapia, a gente começa a discutir Herceptin, pembrolizumab, nivolumab, e aí, às vezes agora tem até algumas possibilidades de combinação de medicações, de imunoterapia, terapia-alvo, e quando realmente esta linha chega. E sem contar nas complicações não necessariamente específicas do tratamento do câncer, mas as complicações que podem vir junto com o tratamento do câncer ou com o curso da doença. Então, de repente, o paciente tem, sei lá, uma pneumonia, e aí uma pneumonia tem tratamento, uma pneumonia com um paciente com uma doença oncológica avançada. Então, ela tem tratamento. Se ela tem pneumonia, tem tratamento, então esse paciente não é cuidado paliativo. E aí o que acaba acontecendo, quando as pessoas pensam em cuidado paliativo dessa maneira, o que acaba acontecendo é que a gente vai jogando essa linha para cá. A gente joga a linha para cá, aí, poxa, a pneumonia tem tratamento, mas a gente pode, então, sei lá, uma pneumonia com o paciente insuficiência respiratória, então a gente vai e intuba também o paciente, e aí, de repente, o paciente está entubado, com pneumonia, está tratando, e aí começa a aparecer o problema, o rim começa a falhar, a gente começa a fazer diálise também, e aí, de repente, a gente está assim, com o paciente, às vezes, 15 dias numa UTI, originalmente eu sou médico intensivista. Sinto informar que isto é uma rotina no nosso país. Eu fui presidente da Academia Nacional de Cuidado Paliativo e eu rodei esse país. Eu fui em 64 cidades diferentes e conheci hospitais em 64 cidades diferentes.
norte, sul, centro-oeste, periferia, hospital de excelência privado, hospital de SUS de periferia, em todos os lugares que eu fui, eu vi histórias assim. Eu vi histórias assim de pacientes com doenças extremamente avançadas, morrendo na UTI depois de dias, algumas semanas, alguns poucos meses. E, de repente, depois de um curso super sofrido, chega o médico e fala, olha, sabe, familiar, esse paciente aqui, a gente tentou tudo por ele. Agora ele não tem tratamento. Agora ele é cuidado paliativo. O resultado é que ficam familiares desesperados, sentindo que estão se abandonando o paciente, desistindo, jogando a toalha. Médicos não gostam de fazer isso também. Resultado é ruim para todo mundo. O que se buscava com dignidade se sente como um abandono. E isso não é o que ninguém quer. E o problema disso é o modelo mental do que é cuidado paliativo. E, na minha opinião, o mais grave não é o modelo mental sobre cuidado paliativo, pacientes ou familiares enxergarem cuidado paliativo dessa maneira. Pacientes familiares não têm obrigação de saber definição de cuidado paliativo. Quem tem obrigação são médicos e são profissionais de saúde. E profissionais de saúde que enxergam cuidado paliativo dessa maneira, sinto dizer que essas pessoas pararam no século passado. E isto é um problema mais grave ainda, porque este final da vida em termos de custos, onde se concentram os gastos do sistema de saúde. No sistema de saúde norte-americano, quase 60% dos gastos do orçamento inteiro do Medicare vão para 10% das pessoas. E a enorme maioria desses gastos se relacionam aos gastos no último ano de vida dessas pessoas. O fato de ser caro não é necessariamente um problema. O problema é alguma coisa que é caro e é ruim. Aí é o problema. E é disso que estamos falando. Existem bastante evidências mostrando que, no final da vida, quanto mais se gasta, pior é a percepção de qualidade pelo usuário. Uma curva inversa entre gasto e qualidade é um problema. Ainda mais quando a gente está falando de gasto num sistema que já está estourando em termos financeiros. E muito disso, eu insisto, é esse modelo mental de profissionais de saúde que enxergam o cuidado paliativo daquela maneira dicotômica. E se perguntam qual é a hora de começar o cuidado paliativo. Quem faz essa pergunta é que parou no tempo. Um outro jeito da gente abordar essa questão é a gente chegar no século XXI. Porque no século XXI, em 2002, não dá nem para falar que é uma definição nova, porque essa definição ela já é maior de idade, essa definição tem mais de 18 anos. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde entendeu que aquele modelo dicotômico, que tem uma quebra, definindo o cuidado paliativo, aquele modelo não funciona. Então, em 2002, a própria OMS redefiniu o cuidado paliativo. Quando a OMS redefine o cuidado paliativo, o que ela coloca é cuidado paliativo fundamentalmente uma abordagem. Veja, cuidado paliativo não é um diagnóstico. A pessoa não tem cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é uma fase da vida. Cuidado paliativo é um modo de lidar. Uma abordagem. Abordagem com o quê? Abordagem de lidar com sofrimento. Se eu tivesse que resumir essa aula inteira em uma frase, eu colocaria isso. Cuidado paliativo é uma competência que profissionais de saúde desenvolvem para cuidar de sofrimento. E cuidar de sofrimento é algo que não é intuitivo, não é bom senso. É muito mais do que isso. A gente necessita desenvolver um conhecimento para cuidar de sofrimento do mesmo modo que a gente necessita desenvolver conhecimento para tratar a doença. A gente teve aqui exemplos maravilhosos para entender a fisiopatologia do câncer e como entendendo a fisiopatologia do câncer a gente pode abordar o tratamento oncológico de maneira muito mais precisa. A gente pode, da mesma maneira, entender como funciona o sofrimento das pessoas e, a partir do sofrimento, a gente cuidar desse sofrimento de maneira com mais competência. E o que é interessante é que, embora a doença
ela seja fundamentalmente um conceito biológico. Então, sei lá, uma pessoa que tem uma mutação no EGFR, essa mutação do EGFR, que vai causar um tipo específico de câncer de pulmão, é a mesma mutação, ela vai ser encontrada aqui no Japão, na África do Sul, é a mesma doença. É biológico. Agora, essas 3 pessoas, cada um em um lugar do planeta, com a mesma mutação do EGFR, essas 3 pessoas vão ter sofrimentos diferentes relacionados à sua doença. Porque o sofrimento, ele não está necessariamente, não é só da biologia. O sofrimento, ele tem a ver com a biografia da pessoa. Ele tem a ver com o que aquela pessoa entende que é importante para ela. O que aquela pessoa entende que é sofrimento para ela. Com os vínculos, com os laços que essa pessoa construiu ao longo da vida, com os significados que ela atribui às diversas questões da vida, o sofrimento é biográfico, enquanto a doença é biológica. E se a gente não conseguir enxergar isso, as pessoas ficam, às vezes, biologizando o sofrimento, e isso não atende à demanda que os pacientes buscam. Porque o sofrimento, ele tem várias dimensões. O sofrimento tem uma dimensão física, dor, falta de ar, náusea. O sofrimento também tem uma dimensão psíquica, emocional, ansiedade, depressão, medo. Eu acredito que esta questão, medo, como cuidar de medo de pacientes, infelizmente é um tema que passa batido nas faculdades de medicina. As pessoas simplesmente não recebem nenhum tipo de treinamento, discussão que seja, como cuidar do medo dos seus pacientes. Às vezes, os médicos, na sua melhor das intenções, e veja, reforço, boa intenção, comprometimento, as pessoas cuidam de medo de maneira intuitiva. Ah, o senhor está com medo, mas tem mais um tratamento para o senhor. Tem outros jeitos de fazer isso. Tem outros jeitos, inclusive, melhores de fazer isso. Como cuidar do sofrimento social da família? Como cuidar do sofrimento espiritual? E espiritual aqui não tem a ver necessariamente com a religião. A religião, ela pode ser um caminho para a espiritualidade para algumas pessoas. Espiritual tem a ver com o que é sagrado para algumas pessoas, para a pessoa. Para algumas pessoas, sagrado é Deus e o caminho é a religião. Outras pessoas, o sagrado é a natureza e o caminho pode ser a ciência. Einstein e Newton eram pessoas assim. Outras pessoas ainda, o sagrado pode ser o Corinthians. Lamento, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas se para aquele meu paciente o sagrado é o Corinthians, se eu não conseguir entender isso, o que vai acabar acontecendo é que a gente, com boas intenções, a gente atropela o que é sagrado para essas pessoas em momentos muito delicados da vida. Se, por outro lado, a gente aprender a entender o que é sagrado para o outro, a gente consegue respeitar e cuidar do que é sagrado para essas pessoas nos momentos mais frágeis da vida delas. E isto é cuidar do sofrimento. Isso é, acima de tudo, técnica. Isto é, acima de tudo, uma absurda necessidade de trabalhar em equipe e uma mudança de mentalidade de um cuidado centrado no médico para uma mentalidade para o cuidado centrado na pessoa. Para a gente centrar, de fato, o cuidado na pessoa, a gente tem que entender que o médico, sim, é importante, mas o médico é uma parte da importância. O enfermeiro também é importante, o físio, o assistente social, o copeiro, o faxineiro, como que em time podemos, juntos, cada um com o seu saber, conseguir atender às necessidades daquela pessoa à nossa frente. Isso precisa ser trabalho de time. E por isso que a OMS entende que cuidar paliativo está indicado para quem tem uma doença que ameace a vida. Ela expandiu o conceito, que inicialmente era para o fim da vida, ou para quem não tinha mais tratamento, para uma doença que ameace a vida. O conceito é muito mais amplo do que a maior parte das pessoas tem em mente ainda. O conceito, ele derruba essa ideia de um modelo dicotômico. Quando vamos começar o cuidar paliativo? Não, essa pergunta ela não faz sentido. A pergunta é, o paciente está sofrendo? Se ele está sofrendo, ele tem indicação de cuidar paliativo. E a gente pode fazer o cuidar paliativo junto com o tratamento da doença. Uma coisa não compete com a outra. A gente pode fazer as duas coisas. Eu posso tratar a doença
e cuidar do sofrimento. E o que a gente pode fazer, para a gente conseguir fazer de fato um adequado cuidado paliativo, é aprender as competências para isso. É sair do bom senso. E o que seriam essas competências? Na minha visão, são basicamente 3 grandes ações. Primeira ação, aprender a controlar sintoma físico. Pacientes com doenças avançadas, e aqui eu não estou falando só de câncer, estou falando também de câncer, mas câncer, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, doença renal, demência, AIDS, as pessoas que convivem com essas doenças em fase avançadas têm muitos sintomas. Eles são muito prevalentes, são muito intensos. E isso tem um enorme impacto na qualidade de vida das pessoas. Aprender a controlar esses sintomas com técnica, com conhecimento, a partir de evidência científica e não de bom senso, isto é cuidado paliativo. Aprender que a gente pode controlar a falta de ar de pessoas, inclusive com Covid, e tem estratégia para isso, e tem remédio para isso. E um dos grandes medicamentos para controlar a falta de ar, e veja, eu não estou falando de tratar a doença que causa a falta de ar, isso é uma outra questão. Estou falando de como controlar o sintoma falta de ar. E aí a gente pode tratar a doença também, ou se a doença não tiver tratamento, a gente pode continuar controlando o sintoma. E como controlar o sintoma falta de ar? Uma das medicações é morfina. Tem várias outras. Isso, morfina é uma medicação provada como segura e eficaz para controlar a falta de ar. Eu já cuidei de muita gente, e as pessoas com pulmão tomado por câncer, e aí você perguntava para o paciente sofrente, ele falava, seu fulano, o senhor está sentindo falta de ar? E a pessoa falava, não, não estou. Por quê? Porque estava bem medicado para controle de sintomas. E controlando os sintomas, o resultado pode ser maior do que a gente costuma imaginar. A minha tela está aparecendo? Saiu. Obrigado. E controlando os sintomas, o resultado pode ser melhor do que, do que as pessoas imaginam. Esse aqui é um estudo publicado numa grande revista de oncologia, o JCO, mostrando que uma estratégia para controle de sintomas teve um impacto não só em melhorar sintomas, melhorar a qualidade de vida, mas teve um impacto em aumentar tempo de vida, aumentar a sobrevida. Se isso aqui fosse um remédio, isso aqui valia milhões. Isso aqui não é remédio nenhum. Isso aqui é o feijão com arroz na prática da medicina. Aprender a controlar sintomas de maneira estruturada. E isto é cuidado paliativo. Só que, infelizmente, a gente não faz isso no Brasil. Não em larga escala. A quantidade de opioide que se prescreve nesse país é simplesmente incompatível com o mínimo controle de sintomas das pessoas que têm doenças avançadas nesse país. Enquanto os Estados Unidos, a América do Norte em geral, tem um abusivo uso de opioides, a América Latina e Brasil tem uma quantidade de opioides que é insuficiente para controlar o que tem de dor aqui. Infelizmente, o que se tem, e isso aqui é uma das diversas evidências, é que nesse país, infelizmente, as pessoas vivem e morrem com dor e com falta de ar, porque a gente não prescreve o suficiente para controlar esses sintomas. Mas controlar sintoma é só uma das grandes habilidades e competências de cuidado paliativo. Uma segunda, que aí, então, eu acho que se a primeira, infelizmente, acho que a gente fica muito a desejar, a segunda, então, eu acho que é mais grave ainda. A segunda, eu acho que faculdades de medicina simplesmente nem entendem, nem não colocam isso no currículo de maneira alguma, que é como cultivar consciência de prognóstico e a capacidade de pacientes familiares de lidarem com as emoções decorrentes disso. A questão não é do número do prognóstico. A questão é de toda a reação emocional que aquela informação gera. E o que, geralmente, as pessoas lidam, fazem, é como se a gente fosse pegar uma estrada que a gente sabe que é uma estrada perigosa e a gente falar, bom, é uma estrada perigosa, mas vocês vão fazer o seguinte, vamos pensar positivo. Vai dar tudo certo, e a gente vai passar por isso, e vai chegar lá, e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E as pessoas entram nesse tipo de estrada perigosa sem checar o plano B. Sem checar, tá bom, mas e se der errado? A gente tem airbag, o pneu tá careca, e não precisa ser assim. Ter o plano B e pensar sobre o plano B, pensar o que a gente vai fazer se não der certo. Se, infelizmente, o que todo mundo aqui mais quer é que
eu sou médico, o que eu mais quero é meus pacientes curados. Mas e se, infelizmente, o meu paciente ali na minha frente não responder ao tratamento? Qual é o plano B? E se ele não responder a segunda, nem a terceira, nem a quinta, nem a bilionésima linha, o que a gente vai fazer? Qual é o plano Z? Discutir o plano Z é uma enorme estratégia para lidar com medo. Porque quando a pessoa sai da minha frente como médico e ela volta para a casa dela ou fica à noite deitada num leito de hospital, o que começa a passar na cabeça dessas pessoas, deitado sozinho no seu travesseiro, é: e se não der certo? A gente discutir isto é uma das grandes estratégias para cuidar do medo, porque esse é o medo. O medo é o medo de morrer. Como que a gente vai cuidar se tudo der errado? E aprender que o modo humano de lidar com isso é um luto, e o luto, por definição, é um sentimento ambivalente. O luto é um sentimento em que a gente oscila entre dois polos. E veja, quando eu estou falando de luto, eu não estou falando do luto só do luto de alguém que morreu. Estou falando de luto como qualquer perda significativa para um ser humano. E cada vez mais aparecem evidências que isso não é um fenômeno só humano, existe luto animal também, mas isso é um outro capítulo. O luto humano é uma emoção ambivalente, onde as pessoas oscilam entre um polo voltado para a dor da perda, para o medo, e um outro polo voltado para a esperança da reconstrução. Esperança. As pessoas oscilam, e às vezes oscilam na mesma conversa. Às vezes a pessoa fala, na mesma conversa, que ela tem uma esperança muito grande de ficar curada, que vai dar tudo certo. E quando a pessoa está falando isso, e quanto mais a pessoa fala de esperança, é que provavelmente mais medo ela tem. Esperança só existe como reação ao medo. Não existe esperança sem medo. E o que profissionais de saúde podem ajudar pacientes e familiares nessa hora é aprender a conectar com a pessoa no polo aonde ela estiver. Não é mudar ela de polo. Quando a pessoa está falando muito da esperança, é porque ela está com muito medo. O que a gente pode fazer nessa hora é conectar com essa pessoa na esperança. E esperar que ela sozinha oscile. E aí, quando ela oscila, e ela faz isso porque ela faz um vínculo de confiança no profissional de saúde, e a partir desse vínculo de confiança, ela consegue encarar seus próprios medos. Eu não preciso ficar mostrando o medo para ninguém. A pessoa encara o medo dela, e eu posso ir junto com ela a encarar esse medo. E aí, quando a gente encara o medo, de fato, a gente pode validar a esperança e ter um plano B para o medo. E qual que é o plano B para o medo? A gente vai desenvolvendo, aí sim, a consciência de prognóstico. Para isso, precisa de treinamento. Tem um monte de treinamento que dá para fazer de comunicação com o profissional de saúde. Isso é treinamento. Mas aí, a gente vai discutindo com a pessoa para ela estar preparada, torcer para o melhor, estar preparada para o pior. Isto é um planejamento de cuidado. E isto reduz medo. E aí, a gente pode começar a discutir o objetivo do cuidado. Muito mais importante do que discutir o caminho é discutir aonde a gente quer chegar com aquele caminho. O que a gente está buscando? A gente está buscando tentar reverter a doença a qualquer custo. Isso é legítimo. Eu estou atualmente trabalhando em UTI Covid. Faço isso todo dia. Todo santo dia. A gente tenta reverter, causa desconforto, a gente tenta minimizar o desconforto, mas o objetivo é segurar a pessoa viva para passar a tempestade do Covid. Esse é o objetivo legítimo para muita gente, para muitas situações, mas não para todo mundo. Porque dependendo da situação, dependendo da gravidade da doença, da fragilidade da pessoa biológica, o que a gente pode ter como objetivo é diferente. A gente pode ter um objetivo, tentar reverter a doença sem causar mais desconforto.
sem causar mais sofrimento. Isso é o objetivo. Esse objetivo, o meu paciente no SUS entende, o meu paciente no Sírio entende também. Ou não, dependendo da situação da doença, o objetivo pode ser outro ainda. O objetivo pode ser garantir o que é importante para a pessoa, o conforto e permitir a evolução da doença da sua forma mais natural e mais digna possível. Esse é o objetivo. Se a gente tem clareza do objetivo, nós, como profissionais de saúde, podemos orientar as pessoas nos caminhos que atingem o objetivo. Isso é técnica. Isso é o conhecimento médico das condutas. Fica muito mais claro compartilhar decisões assim do que expor um cardápio de opções de condutas para pacientes. A gente alinha o objetivo e apresenta os caminhos que podem atingir aquele objetivo. Isto chama-se compartilhamento de decisão. Isso, de novo, é técnica, não é bom senso. Isso é treinamento. E o que seria diferente, em resumo? Esse aqui é um estudo marcante, publicado no New England, no começo da década de 10 aqui, onde pacientes com câncer de pulmão metastático foram randomizados para dois grupos. No primeiro grupo, era feito o tratamento oncológico padrão, em Harvard. No segundo grupo, além do tratamento oncológico padrão, desde o diagnóstico, essas pessoas eram acompanhadas por uma equipe de cuidado paliativo. O resultado é que o grupo que foi acompanhado junto, oncologia mais paliativo, essa turma teve menos depressão, menos ansiedade. Daqueles pacientes que nesse grupo evoluíram a óbito, esses pacientes tiveram menos um fim de vida agressivo, menos químio nos últimos dias de vida. Veja, a químio no total, o tratamento oncológico no total foi igual, mas nos últimos dias de vida foi uma intensidade menor, uma quantidade menor no grupo acompanhado em conjunto com cuidado paliativo, só que as pessoas viveram mais. Teve um ganho de sobrevida, que isso foi no começo da década de 10, foi antes dos grandes imunoterapias que surgiram agora, até então tinha sido a maior, depois da cisplatina, a segunda maior ganho de sobrevida em câncer de pulmão, até o começo da década de 10, foi cuidado paliativo. E isso foi o primeiro grande estudo, mas de lá para cá saíram diversos grandes estudos randomizados nas melhores revistas do mundo, Lancet, New England, JAMA, a ponto de ter meta-análise. A gente tem meta-análise de uma das melhores revistas de medicina, uma das 3 melhores revistas de medicina do mundo, que é o JAMA, mostrando que o cuidado paliativo, feito desta maneira, ele é capaz de significativamente melhorar a qualidade de vida, melhorar o controle de sintomas e reduzir o uso de recursos. Isso chama valor em saúde. Melhorar a qualidade e reduzir custo. O que eu acho mais curioso é quando a gente começa a separar um pouco os estudos. E o que se vê é que, por exemplo, o cuidado paliativo, quando ele começa dentro do hospital, nessa revisão da Cochrane, ele mostra que o cuidado paliativo feito exclusivamente no hospital, ele sim é capaz de ter melhora. Tem melhora em desfecho, melhora significativa em desfechos relacionados ao paciente, mas é uma melhora pequena. Ele tem melhora, mas ele é uma melhora pequena. É uma melhora valiosa, porque não é qualquer desfecho, é desfecho em assuntos relacionados que o paciente percebe. É difícil conseguir isso, ainda mais uma meta-análise mostrando. Mas o que é mais interessante é que quando a gente separa o cuidado paliativo feito de forma precoce, quando ela começa já antes da internação, no ambulatório, os estudos randomizados que começaram a cuidar paliativo precocemente, ambulatorialmente, eles conseguem mostrar não só que tem melhora de qualidade de vida, mas aí sim você consegue melhorar, inclusive, sobrevida, conforme essa outra meta-análise. Quando começa muito tarde, quando a gente busca o cuidado paliativo lá nos últimos dias de vida, consegue ajudar, sim, mas a magnitude é pequena perto do impacto que pode ser feito quando começa precoce. Para começar precoce, tem que mudar o modelo mental. Para começar precoce, tem que sair daquele modelo mental do século passado, cuidado paliativo para quem está morrendo, e chegar no século XXI, como, por exemplo, tanto a Academia Americana de Oncologia quanto a Academia Europeia de Oncologia recomendam o cuidado paliativo feito de forma integrada e precoce. Para a gente conseguir isso, a gente precisa de um sistema que possa mudar essas histórias.
Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está bem longe disso. A gente está caminhando a passos largos, mas tem uma longa jornada pela frente. A ANCP, Academia Nacional de Cuidado Paliativo, mapeou 191 equipes de cuidado paliativo especializado no nosso país, com uma enorme desigualdade na distribuição. A Avenida Paulista tem mais equipes de cuidado paliativo do que toda a região norte do país. E quando a gente fala 191 equipes no Brasil, a gente olha para os Estados Unidos, 1.830 equipes em 2016, e esse número continua crescendo. A gente tem muito a andar pela frente. Se a gente lembrar que no Brasil tem mais de 2.500 hospitais com mais de 50 leitos, menos de 10% dos hospitais brasileiros têm uma equipe de cuidado paliativo. Tem muito caminho para crescer. Para a gente chegar lá, a gente não precisa inventar a roda. A gente pode seguir o que a OMS recomenda, inclusive vários países da África seguiram e passaram na nossa frente. A gente deu um grande passo aqui no Brasil em 2018, quando houve um alinhamento entre o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS, e pela primeira vez tivemos uma resolução da Comissão Intergestores Tripartite, estabelecendo o cuidado paliativo como uma meta para o SUS. Isso está publicado, isso está válido, e isso é uma política nacional de cuidado paliativo fixada como meta. O que está se construindo agora é como atingir essa meta e como poderiam ter programas de cuidado paliativo e políticas com orçamento atrelado para conseguir desenvolver o cuidado paliativo do jeito que ele precisa ser. A ANCP, ela recomenda, de novo, sem inventar a roda, baseado nas ideias da própria OMS e de outras associações internacionais, que o cuidado paliativo precisa ser feito em níveis. Eu sou paliativista, mas eu não quero todo o cuidado paliativo para mim, não faz sentido. O cuidado paliativo especializado, ele precisa ter uma parte dentro do sistema. O cuidado paliativo geral ser desenvolvido com as competências e não com o bom senso. Com o bom senso, ele é desejável, a competência é necessária. O cuidado paliativo geral, ele precisa ser estudado e aprendido por oncologistas, por cardiologistas, por intensivistas, por médicos de família, por enfermeiros, por psicólogos, ciências sociais, para que a gente consiga, através do cuidado paliativo geral, conseguir chegar aonde ele precisa, que é na grande massa de pessoas que tem uma doença que causa sofrimento, uma doença que ameaça a vida e causa sofrimento. E aí o paciente possa fluir no sistema de saúde, chegando no especialista quando o sofrimento está de difícil controle, difícil cuidado, alta complexidade, e ficando na equipe de saúde original, pode ser, por exemplo, a equipe de onco, nas demais circunstâncias, porque senão a gente não vai conseguir atingir as necessidades que esses pacientes precisam. Para concluir, queria reiterar a ideia que o cuidado paliativo não é sinônimo de terminalidade e não está sequer relacionado ao prognóstico. O cuidado paliativo é uma abordagem para cuidar do sofrimento de um paciente e da sua família com uma doença que ameaça a vida. E isso pode e deve ser realizado por todos os profissionais que cuidam de pacientes graves, mas precisa de habilidade e competência para tal. E quando a gente faz isso, começando antes, para aquela turma de pessoas que vão caminhando para o fim da vida, isso pode ser um fim da vida, sim, com dignidade e sofrimento. E isso pode ser transformador para quem vai e para quem fica. E para aquela turma de pacientes que vão ficar bem e eventualmente curadas, ótimo. Elas vão atravessar essa tempestade, que é um tratamento oncológico, de maneira menos sofrida. E isso pode ser bom para todo mundo. Para o paciente, para o familiar, para o profissional de saúde e para o próprio sistema de saúde. Eu agradeço a atenção e estou à disposição para discussão.